Olá, estamos começando mais um broadcast nas redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Eu sou Eduardo Puccioni, jornalista do Broadcast Investimentos, e antes de entrar no tema de hoje, eu quero te convidar para seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, já curta esse vídeo e acompanhe sempre os nossos conteúdos. Voltando ao tema do programa, quero apresentar a nossa convidada de hoje, Maria Luísa Lira, mais conhecida como Malu Finanças. Malu é amazonense, tem 14 anos, é escritora, porta-voz do Me Poupe e palestrante de educação financeira para crianças e adolescentes. Aos 11 anos, Malu escreveu seu primeiro livro. Hoje, aos 14 anos, tem 15 publicados, todos de educação financeira para crianças, além de ser idealizadora do projeto Malu Finanças na Escola, que oferece soluções para a educação financeira para crianças, pais, professores e gestores públicos, presente em mais de 100 escolas pelo Brasil. Olá, Malu, tudo bem? Tudo ótimo, Eduardo. Muito feliz de estar aqui hoje. É um orgulho para a gente poder contar com a sua presença. Também gostaria de agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui no broadcast nas redes. Malu, queria que você começasse para a gente iniciar aqui, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua história, como tudo começou, quando você também teve a ideia aí de se tornar aí uma referência nas finanças para crianças e adolescentes. Assim, para mim, dinheiro sempre foi algo importante. Eu nasci no interior do Amazonas, então na minha cabeça, o dinheiro era esse pedaço de papel que eu conseguia comprar brinquedos, que eu podia viajar para fora, porque é isso que é o dinheiro, um pedaço de papel que nos traz esse poder aquisitivo. E dentro de casa, apesar dos meus pais não terem tido educação financeira nesse quesito de investimentos ou realmente um planejamento mais para o longo prazo, algo que eles sempre me ensinaram é que a gente não podia gastar mais do que ganhava e nunca falaram que o dinheiro era algo ruim, ao contrário de muitas crenças que são passadas dentro da família. Então, eu queria ter dinheiro. Por isso, desde pequena, eu procurava pegar moedinhas e colocava no cofrinho que eu fazia de lata. Eu vendia bolo com 6 anos com a ajuda da minha mãe, fazia aqueles braceletes, pulseiras de miçanga para vender. Tudo isso porque eu queria ter dinheiro. Mas conforme eu fui crescendo, com 8 anos, quando eu comecei a ter acesso à internet, me mudei para Manaus, capital do Amazonas, eu comecei a ver como a educação financeira não era uma realidade dentro das famílias. E eu comecei a expandir os meus conhecimentos sobre essa área, porque eu comecei a pesquisar sobre isso na internet. E aí sim que eu descobri o que eram investimentos. Aí sim que eu descobri o que era inflação, como funciona a nossa economia, como outros países afetam a nossa, a importância de ter esse planejamento a longo prazo. E quanto mais eu ia aprendendo sobre isso, através da internet e de livros que eu ia buscando, mais eu sentia falta desse conteúdo dentro da escola. E foi esse o principal fator que me fez querer começar a criar conteúdo sobre isso, começar a falar de finanças, de uma criança que na época tinha 9 anos para outras crianças e jovens. Legal. Malu, você também é idealizadora aí do projeto, né? Malu Finanças na Escola. Queria que você falasse um pouco aí sobre esse programa e também o que que você acha da inserção da matéria de educação financeira na grade obrigatória das escolas. Se a gente também está muito longe, disso acontecer nacionalmente. A educação sempre foi, para mim, o principal fator para a gente ter transformação, não apenas na vida de alguém, mas na nossa sociedade. Meu pai foi professor, minha avó era professora, então, dentro de casa, sempre foi muito valorizada a escola. E até por isso que eu fiquei tão chocada na época que eu comecei a ver sobre finanças na internet, por saber que esse conteúdo tão importante não era trabalhado na escola, que é a nossa base. Porque a escola é a preparação para o futuro. A gente diz tanto que as crianças são o futuro, mas a gente esquece de prepará-las desde o presente. E é aí que mora a importância de trazer educação financeira. E é por isso que eu defendo. Porque independente da profissão que uma criança escolha ser, ela vai precisar usar o dinheiro. E numa realidade onde hoje cada vez mais trabalhos diferentes vão surgindo, outras profissões vão sumindo, é tão importante ensinar elas a cuidar do dinheiro. Porque independente da escolha que elas fizerem para o futuro, elas vão precisar saber disso.
E foi esse o principal incentivo para eu criar esse projeto de ensino, que, como você falou, já está em mais de 100 escolas. E o maior orgulho é que está principalmente no meu estado Amazonas, em escolas públicas, fazendo essa diferença. Nesse projeto são trabalhados meus livros, são trabalhados meus 15 livros dentro de cada ano, para que dessa maneira, através da contação de histórias, de dinâmicas, brincadeiras lúdicas, feiras de empreendedorismo e projetos realizados dentro da escola com os professores e com os alunos, a gente realmente possa trazer o dinheiro de maneira divertida. E a forma que eu mais defendo de trazer essa educação é principalmente através das histórias. Então, porque é isso que conecta. Eu sempre digo que as histórias são a melhor forma de aprender, porque através das histórias nós podemos ensinar para as crianças que o dinheiro não é o vilão, mas também não é o herói. Ele é apenas um ajudante. Para ela, a verdadeira protagonista, conseguir seguir a sua jornada, ter esse apoio, comprar as coisas que deseja e também ajudar e trazer um impacto para outras pessoas. Porque o dinheiro está ali para ajudar, não para assumir o papel protagonista da sua história e nem para vilanizar, ser apenas um obstáculo, mas sempre ser essa ajuda. E é por isso que é tão importante a educação financeira, porque traz essa visão diferente, conta uma nova história para a criança, o estudante ter essa nova visão também. Hoje eu vejo que para a gente levar a educação financeira para o nível nacional e de uma forma correta para dentro das escolas, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas eu vejo que a gente evoluiu muito de lá para cá. Com 9 anos eu lembro que meus professores diziam que não era importante, que não era para se preocupar com isso, que não era coisa de criança de falar. Meus colegas concordavam e tal, achavam muito estranho eu me interessar por esse assunto. E hoje a gente já ter essas conversas dentro da sala de aula, já ter esses projetos que incentivem as crianças, é algo maravilhoso. E cada vez mais nessa jornada a gente vai conseguindo moldar um futuro diferente. E como é que você está sendo recebida ali pelas escolas? Como é que está funcionando a implementação desse programa? Como você mesmo disse, ele é muito importante para as crianças. A gente precisa ter, eu concordo com você que a gente precisa ter a educação financeira ali desde pequeno. Você hoje diz que está concentrado nessas 100 escolas, está a maior parte concentrada no estado onde você nasceu, cresceu. Mas em outros estados você já teve conversas? Como é que é a receptividade das escolas em relação ao programa? Em São Paulo, algumas escolas já adotaram os livros, só que mais para a parte da eletiva do ensino médio. E o programa, ele é muito legal como as pessoas recebem ele, principalmente os professores, que é algo até que eu gosto de comentar, porque no começo eles também não tiveram educação financeira no passado. E aí você pensa que agora eles estão com essa missão de trazer isso para as crianças. E aí a Malu Finanças oferece toda uma formação de professores com os nossos pedagogos, para eles irem nos municípios, irem fazerem toda uma ajuda na escola, para trazer esse conteúdo, para ajudar os professores a trazer esse conteúdo de maneira mais simples, de maneira mais didática, porque eles próprios não tiveram esse conhecimento no passado. E quando a gente vê os resultados disso, tanto dos alunos, tanto dos professores, a gente vê que o que faltava mesmo era essa oportunidade de trazer esses conteúdos. Porque quanto mais a gente traz isso para as escolas, para as salas de aula, mais a gente vê o quanto essas crianças querem aprender sobre isso. Porque todo jovem tem sonhos. Todo jovem quer explorar, todo jovem quer viver coisas novas. Tem coisas que gostaria de ter, mas que a situação atual dele, a sua realidade não permite. Mas a questão é que no passado ele via o dinheiro como esse obstáculo, como isso que causava brigas dentro de casa, como esse obstáculo de não conseguir comprar algo, que impedia ele de ter uma boa educação no futuro. Mas agora ele vê o dinheiro como algo que ele pode controlar, como algo que ele pode aprender a usar. E quando a gente muda essa realidade, a gente vê essa virada de chave que tem na cabeça das crianças e como elas começam a ficar mais entusiasmadas para o futuro. Porque agora não é apenas algo em meio de uma névoa, sem você saber o que vai acontecer. Agora é algo que elas têm controle, que elas têm esse ajudante do dinheiro para manejar do jeito que elas quiserem. Você falou sobre a preparação dos professores, também esse é um ponto muito importante. Você trabalha nesse programa, trabalham, pelo que você comentou aí, tem pedagogos, pessoal que te ajuda a trabalhar. Quantas pessoas tem hoje em dia trabalhando com você nesse projeto?
Hoje já são 3 pedagogos que trabalham com a gente, que ele. E daí no passado a gente também, além de todo o apoio também da minha editora, porque eu tenho a editora Fada Madrinha, que ela é responsável por fazer toda a linha editorial do projeto, desde os livros até o material que é entregue para os professores, para as crianças, para fazer as atividades, as dinâmicas, fazer essas instruções. E hoje todos nós estamos nessa equipe para trazer esse conteúdo da melhor maneira possível. Legal. É, Malu, eu tenho lido algumas matérias, inclusive recentemente saiu um artigo do Nelson Motta, né, que é um jornalista famoso, compositor, escritor, é roteirista, produtor musical, entre outras coisas que ele atua. Ele escreveu um artigo sobre os influencers que estão incentivando crianças a não estudarem, falarem que é sobre que as redes sociais trazem um enriquecimento consegue enriquecer facilmente através das redes sociais, né? Que não é uma grande verdade. Eu queria que você passasse uma mensagem, se você aproveitasse para falar com essas crianças e adolescentes que acham que elas podem enriquecer através de uma rede social, abrindo para, sei lá, abordar qualquer tipo de assunto. Eu comecei a estudar esse tema e até o meu próprio trabalho na Malufinanças pelas redes sociais, com a internet, com as redes sociais que eu comecei a gravar os vídeos, onde eu comecei a aprender sobre isso. E as redes sociais, elas são uma grande ferramenta, mas que não excluem a maior base, que é a escola. Como eu falei antes, a escola é a base de tudo, do indivíduo, da nossa sociedade, porque é onde a criança, além de aprender as matérias escolares, ela também aprende a socializar as visões diferentes dos professores, dos seus colegas, onde ela tem contato com diferentes projetos, e é algo essencial. E nós nunca podemos tirar esse valor dali, nunca podemos tirar o valor dos professores. Sempre me entristece muito o coração quando eu vejo os influenciadores ou outros criadores de conteúdo colocando fogo no sistema escolar, falando que é ultrapassado da sala de aula, é porque eu via como a internet não chega para todos. E um livro ele não precisa de tomada, ele não precisa de internet. E ele pode causar um impacto através de uma criança, do incentivo certo e da imaginação dela. Então, a gente precisa ter esses diferentes materiais. E a internet é um complementar para tudo isso. É um complementar para a escola, para os livros. Uma coisa não exclui a outra. Eu vejo a internet não como esse herói que muita. Eu até comparo um pouco com o dinheiro, não como esse herói que veio para acabar com a escola malvada, e nem como um vilão que está tirando a atenção dos jovens. Eu vejo como que é uma ferramenta muito poderosa. Como eu falei, eu comecei a ter acesso à educação financeira quando eu comecei a ter acesso à internet. Porque, novamente, meus pais não tiveram essa educação financeira. Meu pai era de uma comunidade no interior, perto do município que eu nasci. Minha mãe era de uma comunidade ribeirinha no interior do Pará. E eles também não tiveram essa educação financeira. E na escola eu não estava tendo isso. E foi através da internet que eu tive essa oportunidade diferente. Mas a gente nunca pode se esquecer da base, de como a escola já agregou na vida, na sociedade e até hoje agrega na vida das crianças. E que nós não podemos destruir esse sistema de ensino que nós temos, apesar de ter ele suas falhas, mas o que devemos procurar é evoluir, é mudar e é transformar e é trazer esse impacto. Legal. Falando um pouco aí sobre o mundo dos investimentos, eu vi que você trata a leitura, né, como uma forma também de investimento, mas falando ali diretamente sobre o mercado financeiro, queria aí saber qual foi o seu primeiro investimento. Ah, eu lembro, foi numa ação da Petrobras. Eu Foi lembro que eu direto tinha no uma. mercado de ações? Foi numa. Foi! E daí também. É porque nesse dia eu lembro que eu fui. Eu tinha abrido uma conta na Rico. E aí eu fiz uma. Eu comprei algumas ações da Petrobras. E lembro também que eu comprei um título do Tesouro Direto. Só não lembro se era pré-fixado ou Selic, mas acho que era o Selic mesmo. E aí, então você foi direto na renda variável, já foi mais ousada, não no primeiro investimento. E até hoje eu sou assim. Hoje minha carteira é quase 50% de renda variável. Sou uma investidora mais arrojada, mas que ao mesmo tempo gosta de investir em uns fundos, em bastante fundos também, que acho que dá para diversificar, só que tendo os fundos, investindo em vários ativos diferentes, traz um pouco mais de segurança ao mesmo tempo.
A moda da vez agora é investimento internacional. Você já está de olho em buscar aí algum tipo de investimento lá fora, ou você já faz algum tipo de investimento no exterior? Esse ano abri uma conta internacional, porque antes os únicos investimentos internacionais que eu tinha mesmo, eles eram através de BDRs ou então em fundos que investiam internacionalmente. Mas como eu tenho um objetivo muito grande de estudar em Harvard, inclusive hoje recebi o resultado do meu teste de proficiência de inglês, eu comecei já a investir de maneira internacional para que esse dinheiro, além de render de uma maneira maior do que a gente tem no mercado brasileiro, também já posso estar dolarizado para quando eu já chegar na idade adulta e poder estudar fora. Legal. O seu maior público creio que sejam crianças e adolescentes, mas você também tem adultos entre as pessoas que acessam seus conteúdos? Muitos. Um fenômeno muito interessante é dos pais primeiro assistindo esses conteúdos e depois eles levam para os filhos. Ou principalmente professores também, que mesmo que não estejam em escolas que participam do projeto, eles já perguntam: como eu posso trazer para minha escola? Ou ideias para trabalhar um pouco isso da sala de aula. Ou eles realmente acompanham porque admiram essa jornada para levar a educação financeira porque é algo que eles acreditam que eles querem trazer algo também. Acho muito legal essa diferença de idades, de profissões entre as pessoas que acompanham o meu trabalho, porque é com essas pessoas de diferentes lugares, dos jovens, dos pais, dos professores, todos eles querendo trazer isso, é que realmente conseguimos trazer um impacto maior em em uma escala grande. Legal. Para os investidores que não sabiam nada ali de finanças quando começaram a acessar o seu canal, provavelmente hoje já entendem um pouco melhor, alguns já devem buscar alguns investimentos mais sofisticados. Você produz conteúdo também para seguir ali, para manter esses seguidores que já sabem investir e agora buscam esses investimentos mais sofisticados, ou seu foco ainda segue sendo para quem está iniciando, para quem quer começar? Como é que você vê essa questão ali em relação às pessoas que te seguem? O meu foco sempre é mais para as crianças e para os adolescentes. Então, é sempre quem está começando, ou então, para quem já aprendeu sobre isso, é para quem ainda precisa de um pouco mais de segurança, porque está aprendendo, ainda é jovem. E é por isso que hoje o meu conteúdo é muito mais focado no educacional, no informação. Então, como funcionam as ações, como abrir uma conta e uma corretora, do que algo de acompanhando o mercado ou de indicações, porque acredito que nesse momento de agora é muito importante a gente trazer essa informação e essa educação para as crianças e os jovens, porque o medo que eu tenho é de não trabalhar, é das pessoas não conseguirem trabalhar esses conteúdos, falando de investimentos, de maneira que acabe deixando as crianças muito, como eu poderia dizer? Muito ansiosos para já começar em criptomoedas, que tanto é falado. Então, o meu foco é sempre trazer essa educação de primeiro você tem que buscar conhecimento, primeiro você tem que saber sobre isso. E é claro, sempre incentivando a buscar mais, a buscar aprender mais, investindo e colocando em prática, investindo e colocando em prática, mas ao mesmo tempo sempre buscando teoria e conhecimento também. Legal. Para crianças investir, como é que é o processo ali para abertura de conta em corretora? Eu vi que você tem alguns vídeos também que falam sobre isso. Geralmente os pais, culturalmente, né, principalmente se a gente for pensar nos Estados Unidos, os pais acabam abrindo para os filhos, né, uma conta, vão depositando todo mês um dinheiro ali para fazer uma poupança para futuramente ou pagar uma universidade ou enfim uma formatura, alguma coisa. Como é que é esse mundo ali para a criança mesmo que quer entrar na corretora? Ela, acredito eu que deve precisar também da autorização dos pais, né? Como é que funciona o processo todo para uma criança abrir uma conta numa corretora? Hoje, só é possível abrir uma conta em uma corretora sendo menor de idade com autorização dos pais. E se você abrir direto no seu nome, não for o seu pai que estiver fazendo investimento para você no futuro, você tem algumas limitações na maioria das corretoras. Então, ou você tem uma limitação de não conseguir ir na bolsa de valores, ou seja, você não pode comprar ações, só é permitido lá na renda fixa.
Ou então seu pai tem que realmente tem que abrir uma conta e te colocar como um agregado. Tem várias limitações para quando você é menor de idade, tanto pela autorização, afinal, se os pais eles não quiserem que você invista, você não pode abrir conta. E tanto até depois que você abre a conta, porque muitas partes você vai precisar da autorização dos seus pais, se você quiser fazer algum investimento, e outras coisas é completamente fora do alcance se você for menor de idade. Tá. Sobre cursos, vejo que a maioria ali das instituições, né, que dão cursos, elas têm são, na maioria das vezes, ali para um pessoal com um poder aquisitivo um pouco maior, né? Você acha que o Brasil ela já alcançou um número adequado de universidades ou de institutos que dão cursos de mercado financeiro mesmo? Ou você acha que ainda há muito espaço de crescimento? Eu acredito que não tem um limite de quanto a gente consiga crescer e que sempre há espaço para mais. E hoje, para definir se a gente precisa de mais pessoas que ensinem sobre finanças, mais pessoas que estudem economia ou mercado financeiro, eu acho que o que a gente precisa olhar é para a realidade geral do Brasil. Então, a realidade geral do Brasil, além de ser pessoas endividadas, também são pessoas que não investem, ou então pessoas que colocam o dinheiro em investimentos golpes, que são pessoas que colocam o dinheiro em apostas achando que estão ganhando, são pessoas que acabam caindo em pirâmides financeiras. Então, se a gente olhar todos esses dados, a gente vê a importância de ter mais educação financeira. E aí entra a pergunta: se a gente precisa formar mais pessoas para ensinar, ou a gente simplesmente precisa que as pessoas que estão se formando estejam mais focadas de trazer projetos, trazer as pessoas que já estão nesse mercado financeiro, mas colocar elas em projetos para ensinar a população em geral, e não só um grupo específico de estudantes. Entendi. Eu tenho um problema ali do brasileiro que acha que o dinheiro vem fácil, né? Também não é bem por aí. E acabam caindo, acho que nesses golpes aí de pirâmide, de diversas outras formas de golpe que o pessoal anda dando na internet. Eu peguei um levantamento aqui recentemente recente da Ambima, que fala que os influenciadores digitais em finanças ganharam mais espaço no primeiro semestre de 2024. O nível de engajamento dos produtores de conteúdo aumentou 33,7% se comparado com o primeiro semestre de 2023, com uma audiência também crescendo 8,3% e chegando a 225,3 milhões de seguidores. Queria saber, diante aí desses dados, desse levantamento realizado pela Ambima, queria saber como é que você tem aproveitado aí os canais digitais para poder também angariar, trazer mais conhecimento para as pessoas, né? Para que elas se informem cada vez mais e deixem de tomar esse tipo de golpe, alguma coisa assim, façam um investimento mesmo de longo prazo para o futuro, visando a sua aposentadoria, se aposentar e ter um dinheirinho para poder gastar depois de quando já tiver velho, né? Aí, eu acredito que aí tem a prova do que eu falei antes, do poder das redes sociais, da internet no geral, como ferramenta de ensino. É muito gratificante mesmo você ver as pessoas se interessando cada vez mais, principalmente quando a gente olha para o histórico do brasileiro, porque eu não gosto quando as pessoas colocam o brasileiro como isso de preguiçoso, uma pessoa que não quer evoluir, porque não é verdade, somos um povo trabalhador, um povo cheio de cultura, de riqueza, tanto cultural quanto natural. O que falta muitas vezes, além da educação, também é oportunidades. E eu vejo que a internet está conseguindo trazer tanto esse conhecimento, tanto quanto essas oportunidades de ouvir diferentes vozes falando do mesmo assunto, só que de maneiras diferentes, e que no fim tudo se entrelaça. E eu fico muito feliz porque cada vez mais jovens estão vindo para consultar mesmo, porque no passado, quando eu comecei, era principalmente pais e professores que me acompanhavam. Não era tanto jovens, tipo, eles vão por conta própria. Era como eu falei, os pais pegavam o conteúdo e traziam para os filhos. Hoje, um movimento muito legal, muito interessante que está acontecendo é mais o contrário. São jovens que encontraram esse conteúdo, seja no aleatório, através do feed do For You da internet, ou então eles mesmos buscaram e agora eles estão trazendo esses novos conhecimentos que adquiriram para a família, para conversar sobre isso. Isso acontece, inclusive, no meu projeto de ensino, onde as crianças aprendem
discutem sobre isso na sala de aula, e aí elas começam a falar sobre o planejamento dentro de casa. E aí os pais começam a refletir, começam a pensar sobre isso, do orçamento também. E a gente vê como as crianças, os jovens, realmente estão sendo essa porta de entrada para mudança dentro da casa deles, dentro da família. Isso é algo extraordinário. Esse é o poder das redes sociais, esse é o poder da internet, de compartilhar. E esse é o poder das pessoas, da massa de pessoas começarem a buscar conhecimento e buscarem a mudança. Em relação aos livros, você já está com 15 publicados, é isso? E mais três do forninho. É isso que eu queria saber. Como é que está aí a produção? Tem mais três para sair? Isso aí. Um eu já acabei de fazer a revisão final, e aí esse a gente está fazendo a diagramação, porque são quatro livros, porque um é a republicação do Xereta e o Mistério Xereta e o Mistério dos Monstrinhos do Orçamento, e os outros três são três novos dessa mesma coleção de Xereta Holmes e os Mistérios do Dinheiro. E aí, o primeiro livro eu escrevi, já passou pela revisão, e agora a gente está fazendo os testes da maneira de ilustrar, porque a gente quer seguir um padrão de Diário de um Badana, de o Diário de uma Princesa Desastrada, que é como se a pessoa mesmo estivesse escrevendo e estivesse documentando as suas aventuras de detetive financeiro. E os outros três eles já estão sendo editados também da questão do texto. Assim que a gente definir o processo de ilustração, toda a diagramação, eles já irão ser encaminhados para esse processo também e serão publicados. E o primeiro livro republicado ano que vem. Legal. Malu, para quem quiser aí te seguir nas redes sociais, como é que faz? É só chegar lá, procurar Malu Finanças, como é que faz? Isso aí, malu.finanças no Instagram, Malu Finanças nas outras redes sociais, no YouTube, malu.finanças no TikTok também. Legal, Malu. Queria agradecer a sua atenção, você ter separado aí um pedaço da sua agenda, que eu sei que é corrido, ainda mais produzindo a quantidade de livros que você produz, palestrando, tanto que você palestra. Queria agradecer aí por você ter separado um tempinho para conversar com a gente. Foi um prazer te conhecer. Ah, muito obrigada, o prazer foi todo meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e muito obrigada a todos vocês por terem ouvido. Espero que vocês possam acompanhar o meu trabalho e que juntos possamos fazer essa transformação no Brasil e no mundo através da educação financeira. Legal. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar, além de acessar as contas das redes sociais da Malu, também acessar o nosso conteúdo do broadcast, nas redes sociais. Muito obrigado a todos, até a próxima.